Olha só, agora à noite eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do verso 51 até o verso 56. Lucas capítulo 9, verso 51 ao verso 56. E depois vamos ler outros textos da palavra, mas eu quero meditar com os irmãos a partir desse texto do Evangelho de Lucas. A palavra de Deus diz assim, ela vai aparecer aí na tela também. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele, Jesus, está falando de Jesus aqui, que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Estava chegando o dia da crucificação e aí Jesus toma uma decisão firme agora, uma resolução firme: vamos agora então para Jerusalém, porque eu vou completar a minha missão. E aí Jesus enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E aí os samaritanos não receberam Jesus. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Algumas versões dizem para os destruir. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar esses malditos? O Senhor quer isso? Verso 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E alguns manuscritos e traduções da Bíblia não têm um trecho do verso 55 e do verso 56, né? Outras versões têm, porque se baseiam em manuscritos diferentes, mas não muda o sentido do texto. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém, irmãos? E seguiram para outra aldeia. Olha só, esse texto, ele fala aqui de pessoas que não quiseram receber Jesus. Não quiseram receber Jesus. O verso 53 diz que Jesus, no verso 52, enviou mensageiros adiante dele para prepararem um lugar. Ele estava de viagem para Jerusalém, decidido a ir para Jerusalém, e aí eles estão na viagem e vão ter que dormir em algum lugar, fazer uma pousada em algum lugar, e ele envia mensageiros adiante dele para preparar um lugar, e eles estão na região da Samaria. E aí os mensageiros chegam em algum vilarejo samaritano, e como Jesus e os discípulos estão ali com aquela determinação de ir para Jerusalém, os samaritanos não recebem a Jesus e não recebem os mensageiros. Fala: aqui não queremos vocês aqui, vocês são judeus, nós somos samaritanos, não queremos vocês aqui. E aí eles não quiseram receber Jesus. E aí Jesus segue adiante para um outro vilarejo. E hoje eu quero pegar essa história aqui, meus irmãos, para conversar um pouquinho com os irmãos, então, para falar sobre o seguinte tema: como nós devemos lidar com as pessoas que não querem receber Jesus? Como é que nós devemos lidar com as pessoas que não querem receber Jesus? Porque nós vamos encontrar muita gente que não quer receber o Evangelho, não recebe os mensageiros e não recebe o Senhor, não querem receber. E como é que a igreja deve lidar com isso?
Isso é importante. Sabe por que é importante? Porque às vezes a gente fica com raivinha, não fica com raivinha das pessoas que não querem receber Jesus, irmãos? O que aconteceu com os discípulos de Jesus aqui? Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, o que aconteceu com os discípulos? Ficaram tomados do quê? De muita raiva. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar essa gente que não te recebe, em nome de Jesus, mata Jesus. E ficaram tomados de ira, magoados. E o que o Evangelho aqui ensina para nós, essa história, e é isso que eu quero trabalhar. O importante aqui é que o ensino de Jesus é: não guarde mágoa, irmão, daqueles que não querem receber Jesus. Não guarde mágoa, siga em frente sem brigas e discussões. Procure deixar uma porta aberta no coração dessas pessoas. Amém? É isso que essa história nos ensina, porque os discípulos eles ficaram muito magoados, com muita raiva. Eles quase entraram numa briga aqui com os samaritanos. Jesus teve que intervir, mas eles já iam entrar aqui numa briga. E aí é muito curioso que na história Jesus corrige firmemente aos seus discípulos. O verbo que o texto usa, o verbo que a palavra de Deus usa é muito forte. Verso 55, olha só o verbo aqui que a palavra usa: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Isso aqui, repreender, é coisa usada para demônio, está repreendido, está repreendido. E Jesus aqui repreende os seus discípulos. Veja que coisa interessante, irmãos. Jesus não fica com raiva de quem o rejeitou. Amém? Preste atenção. Jesus não ficou com raiva das pessoas que o rejeitaram, das pessoas que não o receberam, mas Jesus repreendeu firmemente quem ficou com raiva das pessoas que o rejeitaram. Eu vou repetir: Jesus ficou com raiva das pessoas que o rejeitaram? Não, mas Jesus repreendeu firmemente quem ficou com raiva. E quem fica com raiva? É Jesus ou somos nós? É Jesus ou somos nozes, Irmão, diz uma coisa assim: você já se desentendeu com alguém por causa da fé? Na sua casa, na sua família, com amigos, com pessoas no trabalho? Você já se desentendeu? Você já brigou com gente por causa de Jesus ou não? Você já ficou magoado com gente por causa da fé? Eu já fiz esses papelão na vida, irmãos, assim, de brigar com gente por causa... Sabe, quando você está naquele almoço de família, aí tem uma pessoa lá que... já acontece igual aconteceu aqui com os samaritanos, assim, porque os judeus já não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham a sua religião própria. Aí vem esses caras assim que... vocês têm a religião de vocês, uma religião diferente da nossa, e vocês estão rejeitando o nosso Senhor? O que é isso? Quem são vocês? E eu já fiz esse papelão assim, irmãos, às vezes de discutir com gente, brigar por causa da fé, brigar em nome de Jesus. Que vergonha, irmãos. Você já fez isso? Brigar com o samaritano porque ele tem uma outra fé, ou não tem fé nenhuma. Aí ele vem e fala assim: não, esse teu Jesus aí eu não quero, não vou receber na minha vida, não vou receber na minha casa. Esse teu Jesus aí, que é isso, pastor? Jesus é mito, isso foi uma invenção da igreja. Aí você começa a ficar bravo, não começa a ficar bravo? Começa a ficar bravinho ou não? Aí a pessoa fala assim: não, isso é tudo invenção, isso é tudo para manipular. Aí você já começa a ficar, e aí começa a entrar em discussão com o samaritano, e aí chega uma hora, meu irmão, que você está quase pegando a faca da mesa, você quer ir para o inferno, então vai agora, e aí... E isso acontece muito em casa, na casa da gente. Eu já vi muito pai e filho
se desentender por causa da fé. E é um assunto, porque isso pode acontecer com a gente, sabe por quê, irmãos? Porque rejeição dói. Não dói rejeição? Rejeição dói. E quando a pessoa rejeita, contraria, isso dói na gente, machuca. Aí a gente fica nervoso e começa a entrar nesse movimento aqui do João e do Tiago, né? E esses samaritanos, esse pessoal que tem uma outra fé, uma fé diferente, que vá para o inferno. E Jesus não quer isso da gente. O caminho de Jesus, meus irmãos, é não guarde mágoa, siga em frente. Eu acho bonito que o texto termina assim: e seguiram para outra aldeia. Amém, irmãos? Não fique brigando com as pessoas, siga em frente, em paz, né? Sem brigas, sem discussões, e procure deixar uma porta aberta no coração das pessoas. E essa é a recomendação do Evangelho. E para a gente ver esse ensino do Evangelho, então eu queria fazer aqui 4 considerações a respeito então dessa nossa resposta para as pessoas que às vezes, em algum momento, elas não querem receber Jesus. Não querem. Você está ali, você fala, ela não quer. Como reagir a isso? Então, 4 considerações. Em primeiro lugar, meu irmão, lembre que Jesus continua amando e querendo salvar, inclusive aqueles que o rejeitam. Amém? Jesus ficou com raiva dos samaritanos? Não. Na sequência do texto, se você tem sua Bíblia aí, e você vai ver, na sequência do texto nós estamos no capítulo 9, aí a gente chega no capítulo 10. Em Lucas 10, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ele não contou a parábola do bom fariseu, ele não contou a parábola do bom batista, não contou a parábola do bom presbiteriano, ele contou a parábola do bom samaritano, e falou assim: esse é um exemplo para vocês seguirem, o exemplo desse samaritano que exerceu misericórdia com o homem caído no caminho. Ou seja, Jesus estava com raiva de samaritano? Não estava. Na sequência ele conta a parábola do bom samaritano. Mas quem estava com raiva? A igreja. Eita, a igreja fica às vezes com uma raiva do incrédulo. Mas Jesus não. Lembre-se disso, Jesus continua amando e querendo salvar, inclusive, aqueles que o rejeitam. A gente vê isso no verso 56, quando Jesus repreende os seus discípulos, e no verso 56 ele fala: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eles me rejeitaram, mas eu ainda tenho o desejo de salvá-los. Eu quero salvá-los, mesmo eles tendo me rejeitado. Eu não rejeito eles, eu quero salvar eles. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. As pessoas que às vezes nos agridem, as pessoas que às vezes rejeitam ou perseguem a igreja, eles machucam a gente, mas Jesus ainda quer salvar essas pessoas, e nós precisamos lembrar disso. Em segundo lugar, segunda consideração sobre isso, a gente precisa lembrar que essa rejeição, e é por isso que a gente tem que deixar a porta aberta, irmãos, e cuidar para deixar a porta aberta. A gente precisa lembrar que essa rejeição, ela pode ser apenas momentânea. A rejeição pode ser temporária. Hoje, os samaritanos estão rejeitando. Hoje eles estão rejeitando, mas quem sabe amanhã eles têm uma outra postura. Quando forem evangelizados, num outro momento, quem sabe? E aí, se a porta está aberta, aqueles que hoje rejeitam, quem sabe amanhã entregam suas vidas para o Evangelho. A palavra de Deus está cheia de histórias assim, e por isso que a gente tem que tomar cuidado, para não fechar a porta para essas pessoas, às vezes com a nossa raiva, atitude, preconceitos e coisa, e a gente fecha a porta. Porque senão, veja, aqui em Lucas 9, os samaritanos não querem receber Jesus.
E aí João e o irmão dele, Tiago, ficam enlouquecidos, e os discípulos. Aí, se você rodar a fita um pouco para frente, roda a fita da Escritura, né? Uns 4 anos para frente, mais ou menos, a igreja começa a se espalhar pelo mundo. E aí tem um discípulo de Jesus, chamado Filipe, e o Espírito Santo, ele direciona Filipe para o Filipe pregar o evangelho em Samaria, lá em Samaria, uns 4 anos depois disso aqui. E aí acontece um avivamento samaritano, assim como aconteceu o Pentecostes em Atos 2, acontece o Pentecoste samaritano em Atos capítulo 8, e acontece em Samaria uma grande obra de salvação. E aí a igreja em Jerusalém fica sabendo disso, assim que os samaritanos receberam o evangelho, os mesmos que rejeitaram em Lucas 9, em Atos 8, agora fizeram o quê? Estão recebendo o evangelho. Você compreende, irmão? Como é importante deixar a porta aberta. E aí, a igreja de Jerusalém manda quem lá para olhar, para ver como é que estão as coisas? Manda Pedro e João. E aí em Atos 8, eles oram agora pelos samaritanos, e cai fogo do céu? Ou é o Espírito Santo que vem sobre os samaritanos? E eu acho isso muito interessante e muito bonito, porque em Lucas 9, João quer que caia fogo do céu, mas em Atos 8, ele ora, e quem vem é o Espírito Santo, sobre aqueles homens que um dia ele odiou. A gente tem que cuidar para deixar a porta aberta, sabe por quê? Primeiro, porque o Senhor Jesus continua amando essa sociedade que às vezes rejeita a gente, mas Jesus continua amando eles. Em segundo lugar, porque essa rejeição pode ser momentânea. Você já viu gente que era contra o evangelho, contra, e depois se torna uma bênção? Você não conhece a história? Você deve conhecer na sua vida gente assim, se você não for essa pessoa. O que eu já ouvi de história, irmãos, assim, da pessoa assim: eu era um bêbado, drogado, assassino, não sei o que, aí Jesus chegou na minha vida e hoje eu amo Jesus, eu quero servir Jesus. A pessoa que era completamente, que rejeitava tudo, ela se converte. É a história do apóstolo Paulo, e quantas vidas assim. Por isso a gente não pode, como diz aqui a ideia do texto é: não guarde mágoa, siga em frente, não fica discutindo, siga em frente, deixe a porta aberta. E num segundo momento, as mesmas pessoas que rejeitaram, quem sabe, elas também vão entregar poderosamente a sua vida para Jesus, e você vai poder orar por elas, abençoando essa vida que um dia rejeitou, como João. Eu acho lindo isso, o mesmo João que queria que descesse fogo, com uma oração para descer fogo, 4 anos depois ele ora para descer o Espírito Santo. É maravilhoso isso. Em terceiro lugar, a terceira consideração sobre como a gente reage a essas pessoas que rejeitam: eu preciso me perguntar se o meu testemunho não está contribuindo para a rejeição das pessoas. Eu preciso me perguntar se o meu testemunho, e se às vezes não é o testemunho da igreja que está contribuindo, o mau testemunho às vezes da igreja contribuindo para a rejeição. Então, ao invés de eu guardar mágoa de samaritano, eu tenho que fazer um autoexame e perguntar assim: escuta, será que às vezes não somos nós mesmos, com o nosso preconceito? Porque a reação de Tiago e de João mostram o preconceito que eles tinham com os samaritanos. Será que às vezes não é a nossa atitude?
Porque esse texto aqui diz uma coisa muito, muito interessante. E aqui, contexto maior, não esqueça, nós estamos em Lucas 9 e Lucas 10. São os dois capítulos da missão. Lucas 9, Jesus vocaciona os 12. Em Lucas 10, Jesus vocaciona os 70. São os dois capítulos da missão. Aqui em Lucas. E dentro desse contexto é que está essa rejeição dos samaritanos. E aí tem um detalhe interessante, Lucas 9, 52. E depois, no envio dos 70, no capítulo 10, 1. Lucas 9, 52 diz assim: e enviou mensageiros que fizessem o que, irmãos? Que o sublinha isso. Enviou mensageiros que o quê? Antecedessem. Agora vai, na sequência do texto, vocação dos 70, Lucas 10, 1. Lucas 10, 1. Está aí? Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o que, irmãos? O precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Amém? Enviou para que o precedessem, enviou para que o antecedessem, enviou adiante dele. Em outras palavras, antes das pessoas encontrarem Jesus, elas encontram quem? Antes das pessoas encontrarem Jesus, elas encontram quem? Quem é que vai adiante de Jesus? Levanta a mão aí. Levanta a mão, fala assim: eu. Você e eu vamos adiante de Jesus. E aí, antes das pessoas encontrarem Jesus, elas encontram a gente. E a questão é: a minha vida, o meu testemunho, as minhas atitudes, o meu coração, e tudo isso tem sido uma barreira para as pessoas chegarem a Jesus, ou a minha vida está sendo uma ponte? Porque antes das pessoas encontrarem Jesus, elas encontram o Danilo, elas encontram você. E aí, os samaritanos não querem receber. E eu fico perguntando, será que é por causa desse conflito que existia entre judeus e samaritanos? Eles falam assim: não, a gente não quer saber de nada disso, de vocês. Eles estão rejeitando Jesus, ou eles estão rejeitando o que eles estão vendo na igreja? E dizendo assim: não, se seguir Jesus é virar isso, eu não quero. Se seguir Jesus é me tornar isso aí que eu estou vendo, gente hipócrita, muitas vezes. O que a gente mais vê hoje, infelizmente, meus irmãos, na internet, em relação a muitas igrejas, é escândalos. Ser escândalo é ser pedra de tropeço. E isso é muito sério. Então, a terceira consideração sobre essa nossa postura, como a gente reage às pessoas que não querem receber, é a gente começar a fazer um autoexame, uma autocrítica como igreja, e dizer assim: olha, as pessoas, o que elas estão vendo na gente? E aquilo que elas estão vendo é uma ponte ou é um obstáculo? Porque, meu irmão, o Senhor vai pedir contas da gente. Isso é muito sério. Nós teremos que prestar contas para o Senhor com o que a gente fez com a vinha que Ele colocou nas nossas mãos. Que frutos. E nós vamos ter que prestar contas. E eu não sei você, mas olha,
Muitas vezes eu me escandalizo com coisas que às vezes os crentes e as igrejas fazem. Imagina o mundo, imagina os samaritanos. Imagina os samaritanos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que Jesus continua amando essas pessoas que o rejeitam. Ele não tem raiva de quem o rejeita, Ele quer salvar. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que essa rejeição pode ser momentânea. Amanhã, por isso a gente tem que deixar a porta aberta. Amanhã essas pessoas podem estar com o coração aberto e acontecer um avivamento na vida delas. Em terceiro lugar, eu preciso me perguntar se eu não estou sendo um obstáculo, porque eu vou adiante do Senhor. Ele envia adiante dele nós, a igreja. Antes das pessoas verem Jesus, as pessoas veem a igreja. E o que elas estão vendo? E em quarto e último lugar, a última consideração. Irmãos, a gente precisa lembrar que a nossa luta não é contra pessoas. Contra quem é nossa luta? Vou pedir para a mídia colocar aí Efésios 6:12. Efésios 6:12. Os irmãos conhecem esse texto, mas é importante a gente ler, porque a nossa luta não é o que, irmãos? Contra o sangue e a carne. Isso significa seres humanos, pessoas. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A batalha é espiritual, e a gente não luta contra as pessoas. A nossa luta é em favor das pessoas, em nome de Jesus, não contra as pessoas, porque a batalha é espiritual. A nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra Satanás que a aprisiona. É contra ele que nós lutamos, quando nós lutamos em favor das pessoas. Irmãos, Satanás, ele vence a luta quando a igreja passa a odiar os incrédulos, como tem sido ensinado em muitos lugares. Pastores ensinando a igreja a odiar as pessoas. Sabe por quê? Por questões políticas. Que vergonha! Se a pessoa apoia um político diferente, nós estamos agora com o álibi para odiá-las. Podemos odiar? Não podemos odiar. Mas parece que na igreja de hoje, evangélica, dependendo da posição política, aí nós ganhamos a liberdade para odiar. E você vai prestar contas, preste atenção, porque isso desagrada o Senhor. Eu posso não concordar, eu fico chateado com muita coisa, mas eu não posso deixar a ira, o sol se pôr sobre a minha ira, porque a minha luta não é contra essas pessoas, é por elas. A nossa luta é contra quem? Contra o diabo. E quando a igreja vai aceitando que ela pode odiar pessoas, por qualquer razão que seja, quem está ganhando a guerra? Fala para mim. Fala, irmão, quem está ganhando a guerra? Porque esse não é o espírito, vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse espírito do ódio é demoníaco, porque o Senhor, Ele quer salvar. Então, a gente tem que lembrar contra quem a gente está lutando, e não podemos cair nessas armadilhas do diabo, porque isso é muito sério. E eu estou dizendo isso, irmãos, com todo o temor, porque eu sinto muita raiva de muita coisa, viu? E de gente também, eu sinto, eu sei do que eu estou falando para vocês, e eu tenho que cuidar do meu coração, amém? Você tem que cuidar do seu. E eu estou preocupado, porque esse ano é ano de eleição.
a confusão que está para vir sobre a igreja, porque pastores mal intencionados têm arrastado a igreja para dentro dessa confusão política, porque eles querem poder e grana. Eles não estão interessados no evangelho, eles querem poder e grana, e estão arrastando a igreja, e milhares de crentes estão entrando nesse espírito de João e Tiago, querendo que desça fogo do céu sobre essa gente que vai contra as nossas convicções, e nós temos que vigiar. Vou pedir para abrir em 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4. Contra quem é a nossa luta, irmãos? Nos quais, está falando agora dos incrédulos, tá? Nos quais, o apóstolo Paulo dizendo, nesses incrédulos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo tem posto uma venda nos olhos, cegado as pessoas, e a nossa luta não é contra essas pessoas, é por elas. E por isso que a gente aqui, e eu compartilho porque eu sinto essas mesmas coisas, mas é o que o evangelho me ensina sobre essas pessoas que hoje, e pode ser um filho teu, pode ser alguém da tua casa, pode ser um amigo da gente, alguém conhecido no trabalho, pessoas que estão dizendo assim, não, eu não quero isso daí, não quero Jesus, não quero o evangelho. O que a gente faz? Eu entendo que às vezes vem no coração, vem um sentimento, vem uma ira, mas a gente tem que tomar cuidado, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, não guarde mágoa, siga em frente, sem brigas e discussões, e procure deixar uma porta aberta para o evangelho no coração das pessoas. Plante a semente, deixe uma porta aberta. Amém, irmãos? Porque esse é o nosso chamado. Vamos orar? Vamos orar?